segundo a sua fé. Amém? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos ler um texto bíblico. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. E se você estiver com o seu coração preparado para ouvir a palavra, certamente que algo especial irá acontecer na sua vida. A palavra de Deus nos ensina que a palavra, ela precisa estar misturada com a fé daquele que ouve, para que a palavra de Deus tenha efeito. Então, entenda que se você não misturar a sua fé com a palavra, nada vai acontecer. Nada mesmo. Mas se você misturar a sua fé, você está aqui porque você tem fé. Amém? Se você misturar a sua fé com a palavra, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida nesta noite. Amém? E nós já ouvimos aqui porções importantes da palavra de Deus. Glória a Deus, eu fico feliz com isso. O Senhor está aqui. Eu posso sentir a presença dele aqui. Eu quero ler um texto bíblico. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse em hebraico é Rizaion. Rizaion Shesh, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. A partir do versículo 9 ao versículo 11, nós estaremos lendo para que o Senhor fale conosco por sua palavra. Acompanhe comigo a leitura, você que está de posse com a Bíblia. No livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 9, a seguir, diz assim a palavra de Deus. Depois nós estaremos orando, amém? Orando também em favor das crianças. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos como eles foram. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós oramos a Ti neste momento, Te adoramos, Te glorificamos, Pai, nos rendemos diante da autoridade da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, de uma forma especial, de uma forma poderosa, alcança cada um nesta noite, Pai. Abençoa também o departamento infantil, guarda cada criança, estenda as Tuas mãos sobre a vida de cada uma das crianças. Manifesta a Tua graça, Senhor, cuida de cada uma das crianças, livrando-as do pedófilo, livrando-as de toda a influência maligna, e guarda, Senhor, na Tua presença cada uma dessas crianças. Nós rogamos a Ti no nome de Jesus, Pai. Colocamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre. Fala conosco por meio da Tua palavra e realiza os Teus propósitos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. O texto que nós lemos é um texto escatológico. Escatologia significa que você precisa dobrar a sua atenção para que você possa entender a palavra de Deus. Amém? Então dobre a sua atenção, porque o Senhor
com certeza irá falar conosco por sua palavra, ou continuar falando conosco por sua palavra. Nós lemos um texto que inicia dizendo: e havendo aberto o quinto selo. O livro de Risaion, ou de Apocalipse, nos fala sobre os 7 selos, que são profecias sobre os eventos que irão acontecer no período da grande tribulação. Preste atenção aqui. A Bíblia fala de 7 selos que serão abertos pelo Senhor durante o período da grande tribulação. Por que durante o período da grande tribulação? Nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja eleita de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Amém? Você entendeu? Diga amém. Antes da grande tribulação, a igreja do Senhor será arrebatada. Chegará o dia em que um povo irá desaparecer. Não é qualquer povo, não é qualquer um. Isso, de fato, não é para qualquer um. A Bíblia fala que todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses serão arrebatados para a glória. Bendito seja o Eterno para sempre. O texto que nós lemos, ou os 7 selos do Apocalipse, que serão abertos durante o período da grande tribulação, cada selo representa uma parte dos eventos que irão acontecer durante o período da grande tribulação. Por que eu estou enfatizando isso? Primeiro, para que fique claro para você que me ouve, vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Primeiro, para que fique claro para você que me ouve. E segundo, porque existem debates que tentam afirmar que esses eventos já aconteceram ou que estão acontecendo. Aqueles que são pós-tribulacionistas acreditam que já aconteceu. E aqueles que são mesotribulacionistas acreditam que está acontecendo. Preste atenção nisso aqui. Só que o texto bíblico, no capítulo 6, versículos 7 e 8, fala de algo, de uma catástrofe que atingirá a 4ª parte da humanidade, e nunca houve tal catástrofe como apresentado em Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Então não adianta dizer que já aconteceu, porque não foi nessa atmosfera e nessa dimensão. E não adianta dizer que já está acontecendo, pastor, mas está acontecendo guerra em Israel, terremoto não sei ali. Jesus diz no capítulo 24 de Matitiarro em hebraico, Mateus capítulo 24, o mestre diz assim: no princípio das dores haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, nação contra nação, guerras, mas ainda não é o fim. Ele diz isso. O texto de Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim: havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder de matar a 4ª parte da terra, com espada, fome, pestes e com feras da terra. Então perceba que o texto diz que a 4ª parte da terra é atingida. Uma catástrofe, você conhece números, faça aí a conta, a 4ª parte. Aonde que nós vimos tal catástrofe? Não vimos. Não chegamos a essa dimensão. Mas a Bíblia diz que durante a grande tribulação, na abertura do 4º selo, aquele agente, o cavaleiro do cavalo amarelo,
Meu Deus do céu. A quarta parte da população dos homens irão morrer. Você já viu isso? Verão aqueles que ficarem para a grande tribulação. Mas a igreja eleita do Senhor tem uma promessa: seremos arrebatados para a glória. Antes que todo este mal aconteça, eu creio. Quantos creem? Levanta a mão e diga amém. Glória a Deus. Nós aguardamos, estamos vivendo nessa expectativa. Glória a Deus. Ainda que alguém diga que já aconteceu, que está acontecendo, permaneça firme no propósito, porque a igreja será arrebatada para a glória, e este mundo viverá a grande e terrível tribulação que o livro de Risaion, de Apocalipse, revela, com a abertura dos 7 selos. Abre o seu coração. Na visão que João e Yohanan teve no capítulo 5, verso 1, João viu um livro, um grande pergaminho enrolado na mão de Deus. O livro estava selado com 7 selos que ninguém podia abrir, ninguém podia quebrar os selos e abrir o livro. Antigamente os selos eram usados para proteger os documentos. Ninguém conseguia ler o documento sem quebrar o selo. Ninguém conseguia quebrar o selo, ninguém conseguia ler o livro. O texto diz que apenas o Cordeiro, Cristo, consegue quebrar o selo e abrir o livro. Aleluia. E à medida que ele abria cada selo, coisas importantes aconteciam na terra e nos céus. Glória a Deus. Quando o primeiro selo foi aberto, diz o texto, no versículo 1 do capítulo 6, um ser na presença de Deus disse: venha. E apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele tinha um arco e uma coroa e saiu para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Este cavaleiro é o anticristo. Mas não está montado num cavalo branco, pastor. Mas é o anticristo, querido. No início da grande tribulação, o anticristo vai se apresentar como vencedor. E vai sair para vencer, até que se manifeste o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias ao nome do Senhor. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11 ao 16, o texto bíblico nos apresenta o cavaleiro do cavalo branco, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida ou salpicada em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo divino. E seguiam-no os exércitos nos céus de cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco puro, e da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja Deus para sempre. Então nós encontramos no primeiro selo um cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo. No capítulo 19 nós encontramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo vitorioso, montado em um cavalo branco. No segundo selo, quando abre o segundo selo, outro ser na presença de Deus disse: venha. E apareceu um cavalo vermelho, seu cavaleiro tinha uma espada e causou luta entre as pessoas, muitas guerras de todo lado. O terceiro selo é aberto e um ser disse: vem, e um cavalo preto surgiu.
e o cavaleiro segurava uma balança, e uma voz declarou o preço alto da comida nessa época, uma época de grande escassez. O quarto selo é aberto, e um ser disse: vem. E veio a morte montado em um cavalo amarelo, e seguido pelo inferno, pelo Hades. Eles mataram uma quarta parte da população da terra de várias maneiras: a espada, a fome, pela morte, pelas feras. Quando abre o quinto selo, é aqui que eu quero pregar para você. Quando o quinto selo é aberto, João viu as almas das pessoas mortas por causa do Evangelho, que estavam debaixo do altar. O altar era o lugar no templo onde se derramava o sangue dos sacrifícios. Essas pessoas, aquelas almas, tinham sacrificado suas vidas por amor a Deus. Os mártires, debaixo do altar, diz o texto, perguntavam a Deus quando ele iria fazer justiça. Cada um recebeu uma veste longa e comprida e branca, e foi-lhe dito que esperassem mais um pouco, porque ainda havia alguns cristãos que iriam ser mortos por sua fé durante o período da grande tribulação. Preste atenção que o quinto selo, João vê almas. Diga comigo, almas. O texto diz que João viu almas. João viu almas num sono profundo, desligado do mundo espiritual, mortas, inconscientes, como dizem os testemunhos de Jeová e adventistas do sétimo dia? Não. João vê almas conscientes e eternas no altar, debaixo do altar do Altíssimo. Preste atenção que João diz que ele vê almas, e essas almas de uma forma consciente. Eu vou pregar sobre a consciência da alma. Repita comigo: a consciência da alma. Abra o seu coração e permita a Deus falar com você. João vê almas conscientes, clamando, vivas, ativas, conscientes e eternas, debaixo do altar de Deus, clamando por justiça. Presta atenção, porque as almas estão dizendo ali: até quando vingarás a terra? Até quando, Senhor? Esse clamor parece que para em nossos corações. Todos os dias nós ficamos pensando, imaginando: Deus, até quando mesmo, tal pessoas vão continuar fazendo o que fazem? E a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. É interessante que Deus coloca em nós algo tão incrível, que mesmo depois de morrer, as almas estão clamando por justiça. Diga comigo: justiça. Deus ama a justiça, porque Ele é justo. Levante a sua mão e glorifique a Ele. O Senhor é justo e santo. Aquilo que você acha que Deus não está vendo, que Deus não fará nada, que Deus é incapaz de fazer, entenda: Deus é justiça. Aleluia. E Ele julgará com justiça. Então perceba que as almas que estão ali debaixo do altar não estão no sono profundo, o sono da alma, como ensinam por aí. Não, elas estão conscientes, elas estão clamando, e elas estão ali aguardando. A consciência da alma, ou de cada alma, salta do texto para nos fazer entender que eu e você somos eternos diante de Deus. Um dia você nasceu, um dia eu nasci. Deus nos criou eternos, nunca mais você deixará de existir. Perceba que as almas que estão ali debaixo do altar de Deus, elas, o texto diz assim, são os mártires, os santos, que morreram por amor do Evangelho, por amor à palavra. Observe que existe um posicionamento ali de cada uma delas. Não estão inconscientes, não estão no sono da alma, não, estão conscientes e são eternas. E Paulo ainda afirma
dentro do contexto, no capítulo 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1, 2, 6 e 8, Paulo diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, corpo, deste tabernáculo, se desfazer, morrer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Olha que espiritual isso aqui. Versículo 6. E por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Glórias ao nome bendito de Jesus. Paulo diz assim: enquanto eu estou aqui vivo neste corpo, eu estou ausente do Senhor. Mas quando eu sair deste corpo, eu morrer, eu estarei com o Senhor, consciente diante do Senhor. Então olhe para mim aqui. Alguém disse que se morreu, acabou. Não é assim? Ah, morreu, acabou. Morre logo que acaba. Ei, não acaba não. Começa. Morreu, começa. A Bíblia diz que quando você morre, você inicia uma eternidade. Para onde você quer ir na eternidade? Porque essa escolha é eu e você que faz. E escute uma coisa, Deus, Ele não vai colocar uma faca no seu pescoço e te obrigar. Não, é você que escolhe. Somos nós que escolhemos. Ter o nome escrito no livro da vida é algo que o Senhor nos oferece por meio de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Mas preste atenção aqui em mim, você escolhe isso. Se você ama tanto este mundo e quer ficar neste mundo, ok, o Senhor não vai te obrigar a desistir. Não, mas o Senhor nos chama para um propósito de salvação. O Senhor nos chama para um propósito de salvação na eternidade. Paulo afirma, o apóstolo Paulo afirma que, estando ausente do corpo mortal, está presente com o Senhor, consciente, ou seja, uma plena consciência capaz de clamar por justiça divina sobre a terra. Glória a Deus. A plena consciência, o texto de Risaion, de Apocalipse, deixa muito claro para a nossa reflexão hoje. Presta atenção, porque existe uma biografia da alma, ou de cada alma, exposta ali em Apocalipse. Como que assim, alma, pastor? A palavra alma, na Bíblia Sagrada, se refere a algumas coisas: a pessoas, ao sangue, a consciência e a vida. Dependendo do contexto que você possa aplicar, nós podemos aplicar a palavra alma a pessoas, a sangue, a consciência e a vida. E assim como no português também a palavra manga. Você pode chamar manga de fruta, manga. Você pode chamar também manga de uma parte da vestimenta, manga. Você pode também chamar de manga uma parte do eixo de um carro, de um caminhão, manga. Então a palavra manga, no português, pode ser usada em vários contextos. Assim como a palavra alma é também utilizada nas Sagradas Escrituras, textos antigos, que se refere a várias coisas. A alma se refere a pessoas. No texto que nós lemos, se refere a pessoas que morreram por amor à palavra. Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor. Porque você que ama a palavra, você que tem um compromisso com a palavra, Deus tem um compromisso contigo, e Ele não tira os olhos de você. Levante a sua mão e adore, porque Ele não tira os olhos de você em nenhum momento, e o Senhor tem um propósito nisso. Oh, bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, aleluia. Observe que existe uma biografia aqui em cada alma.
O amor à palavra, o texto afirma que existiu um histórico daquelas pessoas, uma biografia de cada uma delas. E onde é que nós encontramos? O texto diz: morreram por amor à palavra, pelo testemunho e amor ao evangelho. Todas aquelas almas, ao invés de estarem no inferno, em estado de condenação, elas se encontravam e se encontram reunidas no altar do Todo-Poderoso, aguardando a manifestação da dispensação de Deus. Aleluia! Todos viveram uma história de amor e comprometimento com Deus, e por isso estão ali. Perceba que não é qualquer um que está ali, mas são pessoas que tiveram um comprometimento com o Evangelho, tiveram um comprometimento com Deus e com a sua palavra. Ao invés de estarem no inferno, no lugar de condenação, como os textos sagrados revelam, se você não está em Cristo, você está em um estado de condenação. Preste atenção aqui. Não existe dois caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho. Não existe dois. Nós imaginamos, já as pessoas falam, todo caminho leva a Deus. Sim, para a condenação ou para a salvação. O único caminho que leva a Deus para a salvação é Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para nos permitir um céu de glória. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas recebemos de graça, pela misericórdia do Eterno. Agora presta atenção, eu preciso ter um comprometimento com Deus, eu preciso amar a Deus e dar a minha vida por amor à palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. A consciência daquelas almas, daquelas pessoas ali no altar do Altíssimo, elas tinham um testemunho de vida com Deus. Você tem vida com Deus? Eu quero que você entenda que o mais importante em você, para Deus, é se você é comprometido com Deus. Isso é o que há de mais importante em Deus para com você e para comigo. Você tem um comprometimento com Deus, é isso que importa para Deus. Quem é você para Deus? Se você não tiver comprometimento com Deus, Deus não tem comprometimento com você. Pegou isso aí? Diga amém. Deus tem comprometimento com quem tem comprometimento com Ele. Perceba que as almas estão ali debaixo do altar, tem uma biografia expostas. Tem um histórico exposto daquelas almas. A consciência plena daquelas pessoas ali foi que estão ali porque foram separados, glória a Deus. Porque morreram por amor à palavra, glória a Deus. Não foram qualquer pessoas, escute isso, não foram qualquer pessoas, não senhores. Foram pessoas que morreram por amor à palavra. Se você morrer hoje amando a palavra, Deus nunca vai te abandonar. O Senhor vai separar você para um lugar especial. Aleluia. O Senhor tem um lugar especial para aquele que tem compromisso com Ele. Você pegou aí, está comigo, diga amém. O versículo 10, a consciência daquelas pessoas ou almas, como você queira chamar, é de lembranças e sentimentos. Olha o que o texto diz. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador? Até quando não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meu Deus, que coisa profunda. Aquelas pessoas, aquelas almas estão ali dizendo para Deus assim: até quando o Senhor não vai julgar os nossos sangue dos habitantes da terra? Ei, Deus tem um compromisso, não é com os habitantes da terra, é com aqueles que têm compromisso com Deus. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um habitante da terra. Você é alguém que Deus escolheu para servi-lo. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. As almas que interagiram no mundo físico com o corpo
No mundo físico, eles estavam ali no corpo, interagindo com Deus, servindo a Deus, sacrificando as suas próprias vidas para viver e agradar a Deus. Escute uma coisa, é isso que eu e você estamos fazendo hoje. Muitas pessoas estão em vários lugares hoje, mas você está na casa do Senhor. Bendito seja Deus por sua vida. Você escolheu a melhor parte. Servir a Deus, exaltar ao Senhor, glorificar a Ele, porque nós acordamos hoje pela manhã, pela bondade, pela graça e pela misericórdia de Deus. Milhões e milhões de pessoas não abriram os olhos hoje e tentaram acordar e não conseguiram, mas você acordou, você está aqui, você pode glorificar e exaltar ao Eterno pela bondade, pela graça da vida. As almas que interagiram no mundo físico com o corpo, agora fora do corpo, estão interagindo no mundo espiritual, demonstrando sentimentos e lembranças. Sentimentos e lembranças. Repita comigo, sentimentos e lembranças. Morreu, acabou. Tudo que tiver aqui, ó, na sua memória, nunca, jamais vai apagar. Tudo que os teus olhos viram, estão armazenados em suas memórias. Os sentimentos e as lembranças, aquelas pessoas estão clamando: até quando vingarás o nosso sangue sobre os que habitam sobre a terra? O que são eu e você para o mundo que nos odeia? E Jesus diz assim: olha, bem-aventurados sois vós quando o mundo vos odiares e disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos, que grande será o vosso galardão no céu. Levante a sua mão e glorifique, porque grande será o vosso galardão nos céus, diz a palavra de Deus. Então perceba que aquelas almas que interagiram no mundo físico pelo corpo ou pelo seu próprio corpo estão agora interagindo no mundo espiritual. Estão dormindo? Acabou? Morreu? Estão inconscientes? Não, estão conscientes, interagindo no mundo espiritual, expressando sentimentos e lembranças. Até quando? As lembranças fluem nesse texto, as lembranças borbulham no texto. A consciência da alma é o tema da minha mensagem. Ela fica ativa no texto, dizendo para mim e para você que você jamais será apagado. Olhe para a sua digital. Deus fez você exclusivo e ninguém vai apagar você. Para onde você vai, é você que diz. Deus tem um plano lindo de salvação para você. Agora, se você quer ir com toda essa exclusividade para o estado de condenação eterna, é você que vai escolher. A ideologia de que morreu, acabou, não é bíblica. Alguém ensina por aí. Morre e reencarna. A Bíblia não ensina isso. Isso é filosofia de Allan Kardec. A Bíblia ensina que você morre, ressuscita você através de Cristo Jesus. Você vai ressuscitar você. Ficará um tempo, que eu não sei quanto tempo, num estado espiritual consciente, aguardando receber vestes brancas. Aleluia, bendito seja Deus. Quantos têm essa esperança? Diga glórias ao Senhor. A consciência de lembranças, observem a possibilidade de conexão com Deus. Aqueles que foram salvos pelo novo nascimento em Cristo Jesus, apenas os que nasceram de novo
e se conectaram com Deus no plano da salvação, estão conscientes, aguardando na dispensação do Senhor, e vestes brancas, vestes de gala, oh glória, bendito seja o Eterno para sempre. E para mim encerrar, o versículo 11 fala da consciência de um futuro real. Diga comigo, um futuro real. O texto diz assim, versículo 11: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Olha como é importante isso aqui. O texto está dizendo que morreu, tem uma chance de viver eternamente com Deus através de Cristo Jesus. Aleluia. E nós precisamos alimentar a nossa esperança com esta palavra. O texto diz assim, o texto apresenta a possibilidade de um futuro real. Sim, um futuro real. Senão, qual sentido teria vestir vestes de gala e aguardar um tempo determinado? Não haveria nenhum sentido se não houvesse um futuro real. Entenda uma coisa, o Senhor tem um plano com a sua igreja. E você que é a igreja, você que tem sacrificado a sua vida por amor do Evangelho, você que tem negado a si mesmo, o Senhor tem um presente todo especial para você. Bendito seja o Senhor. Fique de pé, por favor. Os justos irão ressuscitar para a glória eterna, e os ímpios para a vergonha e desprezo eterno, diz o texto nas Sagradas Escrituras. Nós vamos orar a Deus neste momento.